em lutar para obedecer à vontade de Deus. Mas agora nós vamos ver um Jonas que tentou obedecer essa vontade e precisou aprender muitas coisas da parte de Deus. Então, Jonas, capítulo 2, a partir do verso 10 até o capítulo 3, verso de número 3. Jonas 2, verso de número 10, e Jonas 3, a partir do verso 1 até o verso 3. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo, Pai, precioso que o Senhor nos dá a oportunidade de passar juntos, ó Deus. Desde já nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor não nos trouxe, ó Pai, aqui nesse lugar à toa, mas que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Desde já te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa atender, ó Pai, a necessidade de cada um, ó Pai, que entrou aqui nessa noite, não só para oferecer um culto ao Senhor, mas também para ouvir a sua voz, ó Pai, e ter respostas às nossas necessidades. Então nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um de nós, trazendo, ó Deus, a nós espírito de iluminação, para que a gente possa compreender a tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida de pregador. Fiquei muito feliz em poder estudar esse texto, poder meditar nesse texto, porque foi algo que falou demais ao meu coração. Então, eu espero também ministrar o coração de vocês. Sem sombra de dúvida, preste bem atenção aqui comigo, que a vida cristã nesse mundo, ela é marcada de subidas e descidas. É marcada de momentos em que nós estamos de pé e por muitas das vezes nós estamos de joelhos. É marcada por muitos momentos em que nós estamos com o nosso emocional completamente fortalecido, capacitados. Entretanto, muitas das vezes nós estamos com a nossa vida emocional abalado, com o nosso humor, com os nossos sentimentos, muitas das vezes fora do lugar, sem estarem regulados, sem estarem ajustados. Mas, meus irmãos, certo é que muitas dessas vezes nós estamos nessa gangorra emocional por causa das nossas próprias decisões erradas que nós tomamos, pelos próprios caminhos tortuosos que nós decidimos trilhar. Muitas das vezes nossas emoções e a nossa vida está abalada em determinada área e situação por causa de decisões fora da vontade de Deus que nós acabamos tomando. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus que Ele nos dá a oportunidade de recomeçar mais uma vez. Ele nos dá a oportunidade de acertar a nossa vida, regular a nossa vida. E a partir disso, com a consciência de que nós temos um Deus que nos dá a oportunidade de começar de novo, começar diferente, com perspectiva diferente, nós começamos a trilhar caminhos muito mais retos em nossas vidas. Observe comigo que esse texto que eu e você acabamos de ler, essa nova etapa da vida do profeta Jonas, mostra para nós o profeta que passou, como nós observamos aqui, por um tratamento de choque da parte de Deus, com uma nova oportunidade
para ele recomeçar o seu ministério. Então, diante dessas verdades, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? O que nós podemos aprender e levar para a nossa vida nessa noite a partir dessa passagem. Então, se você puder acompanhar comigo a exposição desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão, meus irmãos, é que antes de Deus trabalhar através de nós, Ele trabalha primeiro em quem, meus irmãos? Em nós. Antes de Deus trabalhar através das nossas vidas, Ele vai trabalhar primeiro nas nossas vidas. Observe o verso de número 10, mais uma vez. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Preste bem atenção que a própria desobediência que Jonas decidiu trilhar na sua vida, acabou sendo uma oportunidade para Deus trabalhar nele. Observe comigo que o próprio caminho que o profeta decidiu tomar, vivenciar, experimentar, foi uma oportunidade que Deus utilizou para moldar e mudar o caráter do profeta. E você preste bem atenção para considerar comigo quantas emoções, até esse ponto do capítulo 3, onde nós estamos, Jonas já vivenciou. Quantas emoções ele teve que experimentar nesse breve tempo, desde que ele resolveu desobedecer até agora, quando ele é vomitado em terra pelo peixe. Preste atenção que Jonas, lá no começo, ele experimentou o choque de ter que pregar para os seus inimigos. Você imagina Deus chegando para você e dizendo que você vai ter que falar palavras negativas e positivas para o seu maior inimigo. Então Jonas tomou um choque. Mas a segunda emoção que Jonas sentiu foi a tranquilidade no porão da fuga. Quando ele fugiu de Deus, desceu para o navio, desceu para o porão e lá se deitou, provavelmente ele estava tranquilo, em paz, e não ter que cumprir aquilo que Deus determinou para ele. Mas Jonas também teve que experimentar o desespero do fundo do mar. Quando lá, enquanto ele descia as profundezas, as suas esperanças haviam acabado. Não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-lo. As algas, como ele disse no capítulo 2 da sua oração, já estavam enrolando o seu pescoço. As profundezas estavam diante dos olhos dele. E nesse momento, enquanto ele afundava na sua vida, ele teve que experimentar o desespero. Mas Jonas também, meus irmãos, ele experimentou a alegria do livramento. Porque lá no finalzinho da oração dele, no capítulo 2, uma vez mais a esperança brotou no coração dele. Porque um grande peixe havia tragado aquele profeta e dado uma nova oportunidade dele viver mais uma vez. Prestaram atenção quantos quadros emocionais Jonas teve que experimentar em tão pouco tempo. E trazendo aqui agora para a nossa realidade. Muitas das vezes eu e você vamos ter que experimentar emoções difíceis em nossa vida, que vão ter um objetivo principal, forjar o nosso caráter. Olha para trás, faz uma recapitulação da sua vida nesse momento. Quantas emoções você já passou na sua vida? Quantas circunstâncias que você já passou na sua vida, que talvez no momento em que você estava vivenciando, passando e experimentando, você disse até para você mesmo que você não ia aguentar mais, que você não tinha capacidade de aguentar aquela situação, de aguentar aquele momento. E hoje você está aqui pela graça de Deus, sabendo que todas essas emoções difíceis que você teve que experimentar serviram para forjar quem você é hoje. Para trabalhar no seu caráter hoje, para você conseguir olhar para trás e dizer, eu sou uma pessoa diferente, por causa de tudo aquilo que eu enfrentei na minha vida. Porque essas emoções que Deus utiliza em nossas vidas, tem como propósito objetivo formar o meu e o seu caráter diante dele. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, ainda para as nossas vidas,
é que muitas vezes, e não poucas vezes, algumas coisas, isso aqui é muito sério, meus irmãos, vão precisar morrer dentro de nós para que vida seja transmitida através das nossas vidas para outras pessoas. Deu para entender isso? Muitas vezes em nossas vidas, Deus vai colocar eu e você em situações que vai fazer com que coisas, sentimentos morram dentro de nós, para que através daquilo que nós vivenciamos, a gente consiga transmitir vida para outras pessoas. Isso aqui é muito sério, porque quantas coisas ainda precisam morrer dentro de nós, para que vida possa brotar de fato das nossas vidas. Jonas precisava que o seu orgulho morresse dentro dele, que a sua vaidade morresse dentro dele, que a sua altivez morresse dentro dele, que ele parasse de pensar que ele era alguma coisa, para que a partir daquilo que morreu dentro dele, pessoas pudessem experimentar a vida através dele. E você pode ter certeza, se você hoje pode compartilhar a vida com alguém, é porque alguma coisa morreu dentro de você. Porque Deus, muitas das vezes, Ele mata algo dentro de nós, para que a partir disso a gente possa comunicar vida para outras pessoas. Mas uma outra coisa que eu quero destacar aqui em segundo lugar, é que você pare para considerar comigo o que Jonas, a partir daquilo que ele enfrentou, dessa dificuldade que ele enfrentou, o que Jonas sabe de Deus, o que ele conheceu de Deus a partir dessa dificuldade que ele teve que enfrentar na sua vida. Uma coisa é fácil, meus irmãos, a gente sentar aqui, ou em nossa casa, ou no nosso escritório, e começar a meditar e refletir sobre Deus. Mas outra coisa bem diferente é quando a gente conhece Deus na experiência, Deus na prática. Eu disse alguns domingos atrás pela manhã, que como que nós vamos experimentar que Deus é um Deus de providência se a gente nunca passou necessidade na vida? Como nós vamos experimentar que Deus é um Deus de milagres se a gente nunca teve ou passou por uma oportunidade que a gente teve que colocar os nossos pedidos de oração diante de Deus, para que Ele manifestasse um Deus de milagre em nossas vidas? Como a gente vai experimentar que Deus é um Deus de graça, se a gente nunca teve oportunidade de provar dessa graça em nossa vida? E a partir dessas experiências que Jonas teve, vivenciou e experimentou, ele sabia de uma coisa muito importante a partir desse momento para frente, que Deus era um Deus que não usava as suas falhas do passado para jogar na face dele, para jogar no rosto dele. Olha o verso 1 comigo do capítulo 3, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, olha o verso 2, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Observe comigo nesse verso primeiro e nesse verso 2, se Deus tocou alguma coisa do assunto passado. Se Deus falou alguma coisa daquilo que Jonas havia feito. Se Deus falou com Jonas, presta atenção, ou você me obedece, ou eu vou fazer tudo de novo, aquilo que eu fiz com você. Jonas, você lembra aquilo que você fez no passado? Você lembra do erro, do pecado que você cometeu? Preste bem atenção para não cometer de novo. É isso que Deus fala? Não. A palavra de Deus veio pela segunda vez na vida de Jonas, sem jogar na face dele o pecado que ele tinha cometido lá atrás, dando uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de uma nova vida, sem jogar na face dele o erro que ele havia cometido. Certo é, meus irmãos, que em nenhum momento Deus faz isso com os seus servos, mas Ele abre para nós a chance, a janela, a porta, escancara a oportunidade da gente começar de novo. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão passando fome, dificuldades, necessidade no começo da sua caminhada. Ele vai para o Egito,
mente que Sara não era a sua esposa, e a partir disso acarreta vários problemas na sua vida, na vida da sua esposa. Mas quando Abraão sai do Egito, Deus lança na face de Abraão aquilo que ele de errado havia feito? Não. Ele disse tão somente para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Começa de novo. Começa de novo. Esquece o que você fez lá atrás. Começa a andar daqui para frente agora. Olha para frente, para de olhar para o passado. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, depois que Moisés matou o egípcio, foi lá para o deserto, fugido com medo. Quando Deus aparece para ele na sarça, Deus vai falar: não, você que errou lá atrás, matou o egípcio. Deus vai falar com ele: eu quero usar você, a partir daqui para frente, para libertar o meu povo. Porque Deus, meus irmãos, Ele não lança na nossa face, no nosso rosto, aquilo que nós cometemos lá atrás. Pedro, eu vou pregar, não sei se esse domingo agora ou outro, sobre a restauração de Pedro. Quando Jesus se encontrou com Pedro, depois da ressurreição, Jesus disse para ele: Pedro, você me negou 3 vezes, no momento em que você devia afirmar quem eu era, quem você era, e o nosso relacionamento, você me negou. Jesus disse isso. Não, Pedro, tu me amas. Pastorei as minhas ovelhas. Miqueias, capítulo 7, verso de número 18, diz assim para nós: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão? Porque Deus é aquele que em meio às nossas quedas abre uma oportunidade para a gente começar de novo. E assim foi com o profeta Jonas. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui em relação daquilo que Jonas aprendeu de Deus nesse momento de dificuldade dele, é que Jonas sabe que ele é um pecador que merece a graça de Deus. Porque Jonas, como eu já havia dito, ele se achava uma pessoa super espiritual, a ponto de não querer pregar para aqueles ninivitas que tanto precisavam. Mas agora Jonas entende, sabe, reconhece o que é você depender da mão de Deus para te livrar. Então ele sai de dentro daquele peixe sabendo o que é alguém depender de perdão, o que é uma pessoa depender de graça, o que é uma pessoa depender de ajuda. E nós só conseguimos, meus irmãos, falar com consistência, com verdade, com vida, com brilho nos olhos, quando nós experimentamos de fato aquilo. Porque uma coisa é você ser advogado, outra coisa bem diferente é você ser testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Uma coisa é você ouvir dizer, alguém te contar. Outra coisa é você presenciar com seus próprios olhos. E Jonas agora, ele pode olhar para os ninivitas com um olhar de misericórdia, porque ele experimentou o que era misericórdia. E aqui, gente, trazendo para as nossas vidas, nós, os cristãos, nós que conhecemos a Jesus, deveríamos ser o povo mais misericordioso desse planeta. Porque nós experimentamos um dia essa misericórdia. Quando a gente visse, observasse, notasse um pecador, o nosso olhar não devia ser de destruir aquela pessoa, mas deveria de se estender a mão e fazer com que ela recomeçasse de novo. Porque um dia lá atrás, eu e você experimentamos essa misericórdia também, de um Deus que estendeu a mão para nós e nos deu a oportunidade de começar de novo. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, quem está comigo, diga amém. O mundo quieto, é o frio, né? O segundo ponto da nossa reflexão: quais são as consequências, preste bem atenção, quais são as consequências de um coração que foi trabalhado por Deus, de um coração que de fato passou por todas essas situações,
passou por esse moinho de Deus, passou por esse tratamento de choque, passou por essa adversidade. Qual é a prova clara de um coração que passou por todas essas coisas? E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que um coração que enfrentou todas essas adversidades e foi trabalhado por Deus, ele não vai aonde quer, mas onde a vontade de Deus direciona. Está dando para entender? Olha o verso 10 comigo uma vez mais, do capítulo 2. O texto diz para nós: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas aonde? Se você observar comigo, no verso 9 do capítulo 2, pode passar os seus olhos aí, que de dentro do ventre do peixe, depois de ser liberto através do peixe, de se afogar, Jonas faz uma promessa para Deus, ok? Ele vai dizer que o voto que ele fez, ele vai cumprir. Então, provavelmente, a gente subentende que na cabeça de Jonas, quando ele saísse do ventre desse peixe, ele estaria onde? Em Nínive? Não. Estaria em Israel, perto do templo, pronto para pagar o voto que ele acabou de fazer. Mas quando ele sai de dentro do peixe, ele é vomitado em terra e ouve da parte de Deus: vai a Nínive. Você está achando que você vai voltar lá para o seu conforto? Você está achando que você vai voltar lá para o seu comodismo, lá para onde você está tudo tranquilo? Negativo. Você irá para onde eu quero. Então, meus irmãos, alguém que tem um coração que de fato passou por esse tratamento de Deus, ele não vai estar onde ele quer. Ele vai estar onde Deus quer que ele esteja. E muitas das vezes estar onde Deus quer que nós estejamos vai requerer sacrifício de nós. Vai requerer obediência da nossa parte. Porque seria muito fácil, concordam comigo, irmãos? Depois de todo esse processo, pegar um animalzinho, levar no templo, sacrificar para Deus. Mas Deus está mostrando para Jonas que muito mais do que sacrifício, ele quer obediência. E mostra para ele: você vai estar aonde eu quero que você esteja. Lembro-me de um missionário, Carlos Studd. Esse missionário, ele foi, já contei aqui provavelmente em alguma mensagem a história dele, mas vale a pena a gente relembrar que ele, que era um grande jogador de cricket, de uma família rica, abastado, de repente, ele sente da parte de Deus que ele deveria abandonar tudo aquilo e se entregar para missões. Ao que as pessoas perguntaram para ele: mas Carlos, você é famoso, família rica, um grande atleta, por que você vai abandonar tudo para poder seguir a voz de Deus? Então ele vai responder para a pessoa: se Deus de fato morreu por mim, não existe sacrifício tão grande que eu faça que possa compensar aquilo que ele fez por mim. Porque, meus irmãos, se o nosso coração de fato foi tocado por Deus, transformado por Deus, muitas das vezes Deus vai te levar para um lugar onde você não quer ir, mas você vai por obediência. Você vai por obediência. A segunda coisa que eu quero destacar é que alguém que teve um coração que foi tocado dessa forma, que passou por esse tratamento da parte de Deus, ele não calcula a dificuldade, mas só obedece. Olha o verso 3. O verso 3 diz para nós: Jonas se levantou e fez o quê? Fugiu para Tarsis? De novo? Não. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários quantos dias para percorrer essa cidade? 3 dias. Para percorrer aquela grande cidade chamada Nínive. Agora, para pensar, raciocina comigo para ver se isso é lógico. Você vai pregar para os seus inimigos,
vai ter que andar 3 dias para conseguir trilhar todo o caminho da cidade e vai ter que pregar uma mensagem que você ainda nem sabe o conteúdo. Porque Deus fala para ele assim: vai, levante-se, vai à grande cidade de Nínive e prega aquilo que está no seu coração. Foi isso que Deus falou? Não, Deus disse para ele: prega contra ela a mensagem que eu já te dei. A mensagem que eu lhe darei futuro. Ou seja, Jonas está indo para onde ele não conhece, enfrentar os seus inimigos, andar 3 dias de viagem, para pregar uma mensagem que ele nem sabe qual é. Mas aqui que está o ponto, ele colocou dificuldade. Ele diz: mas Deus, que a gente coloca o mais e a vírgula, né? Mas, entretanto, todavia, porém, diante disso, Senhor, ele tão somente se levantou e foi. Porque quando a gente tem um coração como esse, a gente não calcula as dificuldades. A gente tão somente obedece à voz de Deus. Gênesis capítulo 12. Deus fala o que com Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão falou: não, calma aí, para onde que eu vou? Que terra é essa? E Deus vai colocar que eu lhe mostrarei. Você vai ver a terra à medida que você vai indo, vai andando. Porque quando a gente é tocado, gente, de fato, por Deus, a gente para de fazer cálculos. A gente para de fazer matemática. A gente tão somente se levanta e vai. Porque o resto quem cuida é Deus. O restante quem cuida é Deus. Mas a terceira e última coisa que eu quero destacar é que um coração que é tocado, assim como o coração de Jonas foi tocado, ele não prega aquilo que ele quer ou que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus determina para ele. E falando aqui como pregador, como é fácil a gente poder pregar aquilo que a gente gosta, escolher como bombom sortido quais sermões são mais agradáveis para as pessoas ouvir, para a gente receber um tapinha nas costas. Mas uma coisa bem diferente é você se colocar diante de Deus para pregar não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. É um suicídio. Mas você tem a convicção de que Deus está sendo glorificado através da sua vida. Eu quero terminar com 4 aplicações para as nossas vidas aqui nessa noite. E preste bem atenção nessas aplicações. A primeira delas é muito pessoal, você não precisa responder para mim, mas responder para o seu próprio coração nessa noite. O que você precisa se levantar hoje para fazer? O que Deus já colocou no seu coração? Já está ardendo na sua alma? Já está pegando fogo no seu ser? Você está queimando por dentro, mas talvez você está fazendo conta. Talvez você está colocando as dificuldades. Mas a palavra de Deus, e Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: levanta e vai. Levanta e vai. A segunda aplicação para nossas vidas é o que nós estamos adiando em desobediência. Porque a gente pode arder, queimar, de querer fazer algo, mas pode pegar o caminho que Jonas pegou, o contrário, que é desobedecer. E ir para completamente longe daquilo, incorrendo em desobediência. Mas uma outra coisa que todos nós precisamos entender nessa noite é que a nossa desobediência, de forma nenhuma, vai frustrar os planos de Deus. Jó capítulo 42, verso 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Preste bem atenção aqui em algo muito sério. Se Deus colocou no seu coração
para fazer algo, para se levantar algo para fazer, você não faz, está em desobediência, querendo você ou não, gostando você ou não, você vai fazer. Pode passar o tempo que for, a época que for, o momento que for, mas uma hora ou outra Deus vai te pegar, vai te laçar, porque Ele colocou o coração dele em você. Isso que você tem que fazer não é para outra pessoa fazer, é para você fazer. E aí que está a grandeza do nosso Deus. Nós não somos pessoas iguais, nós somos pessoas diferentes. E aquilo que Ele determinou para que eu faça, eu vou fazer querendo eu ou não. E a última coisa, e aqui é muito sério também para a gente encerrar, é que Deus tem alguns grandes peixes em nossas trajetórias. E por muitas das vezes nós vamos ser engolidos por esses peixes, para que a gente possa voltar para a rota que Deus quer para as nossas vidas. Eu não sei, talvez você está dentro de um grande peixe nessa noite, passando por dificuldades, aflições, dúvidas. Mas você pode utilizar esse peixe para fazer uma releitura da sua caminhada e voltar para o propósito que Deus quer para a sua vida. Porque Deus envia grandes peixes para nos colocar na rota uma vez mais. Então, para encerrar, levante-se e vai. Levante-se e vai. Para que a gente não precise passar pelo tratamento de choque de Deus. Amém? Amém, gente? Dizer amém agora é difícil, né? Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.